Havia regiões do Brasil que progrediam muito, mas havia também amplas extensões no campo que eram extremamente pobres, com populações que ficaram à margem de todo esse progresso que ia se realizando no centro-sul, no sul do país. É o caso de alguns estados, ou de quase todos os estados do Nordeste. Essa população que servia de mão de obra para grandes proprietários ou vivia cultivando uma terra muito precariamente, tentou algumas vezes se organizar e também foi objeto de ação de algumas figuras que trataram de organizar essa gente. Dos movimentos no campo, o mais importante, o mais conhecido, foi o de Canudos, que se instalou no norte da Bahia, perto da cidade de Jeremoabo, entre 1893 até a sua liquidação em 1897. O Arraial tinha como figura central uma figura urbana, que era o Antônio Conselheiro, que era uma espécie de figura de um missionário. E o Conselheiro foi muito hábil em reunir sertanejos atacados pela seca, pelas más condições de vida, e que buscaram no Arraial de Canudos uma forma comunitária de melhores condições da sua existência, ou dar mais sentido à sua existência. O governo da República, que poderia ter a compreensão desse fenômeno e tratá-lo de uma outra maneira, resolveu liquidá-lo. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer. Quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Uma batalha sangrenta no meio da Caatinga. Na terceira reportagem da série Segredos do Sertão, você vai conhecer a história da Guerra de Canudos. O repórter Rodrigo Viana voltou ao local do combate para mostrar as marcas dessa guerra e a coragem do povo sertanejo que resistiu ao exército até a morte. A imagem lembra um campo de refugiados na África, mas o olhar assustado é de brasileiros. A foto mostra os poucos sertanejos que sobreviveram ao massacre de Canudos há mais de 100 anos. O arraial, comandado por Antônio Conselheiro, foi destruído pelas tropas federais. As lentes de Flávio de Barros, um fotógrafo que chegou à região com o exército, captaram cenas históricas. No livro Os Sertões, Euclides da Cunha deixou um relato detalhado sobre a guerra. Com o olhar de repórter do Sudeste, escorregou muitas vezes no preconceito, chamando Canudos de aldeamento efêmero de matutos vadios. Guerra de Canudos. A história se transformou em filme. Conselheiro virou um mito. Com discurso religioso, ele criticava a República recém-proclamada
Em Canudos quase não havia propriedade privada. O regime era coletivista, o que assustou os poderosos da época. Mas a surpresa maior foi perceber que os sertanejos eram capazes de resistir. As duas primeiras expedições militares nem conseguiram se aproximar de Canudos. Foram derrotadas pela guerrilha dos sertanejos. A República, então, mandou um coronel experiente para comandar a terceira expedição, o paulista Moreira César. Conhecido como Corta-Cabeças, o coronel chegou ao sertão da Bahia falando grosso. Disse: vamos conquistar o arraial de Conselheiro sem dar um tiro, só na base da baioneta. Não deu certo. Ele acabou humilhado e morto. No Rio, o governo entrou em pânico com mais uma derrota e deslocou mais de 5.000 soldados para a quarta expedição. Fomos conhecer o local dos combates. Hoje ali fica o Parque Estadual de Canudos. Bem cuidado, tem fotos e informações preciosas para os visitantes. O sertanejo ficava aqui dentro, das trincheiras. Só que na época era mais profunda, né? Eles entravam e ficavam aqui em ponto estratégico com a arma. Os militares confundiam, inclusive, a cor, né? A cor do local, dessa parte geográfica, com o sertanejo. Esse pequeno morro onde nós estamos era um local estratégico. Durante a maior parte da guerra, ficou sob controle dos sertanejos. Foi só na quarta expedição que o Exército Brasileiro conseguiu retomar a área que ficou conhecida como Alto da Favela. Isso depois de combates sangrentos. E os vestígios ainda estão pelo chão. Olha aqui, 115 anos depois da guerra, bala de fuzil. Aqui, uma outra. Depois da criação do Parque Estadual de Canudos, a gente não pode tirar o material do lugar. Deve ficar aqui para preservar a memória. Estudioso da guerra, Antenor Júnior mostra um local onde o exército instalou a matadeira, um canhão usado para bombardear Canudos. Aqui era um ponto estratégico. Aqui você ficava praticamente de frente para Canudos. Mesmo com a matadeira, o exército quase foi derrotado. O ministro da Guerra em pessoa, Marechal Bittencourt, se deslocou para o sertão e comandou as ações. Conselheiro acabou morrendo alguns dias antes do fim dos combates. Mas os sertanejos não se renderam. Hoje, em Monte Santo, uma cidade próxima, repousam lado a lado na praça a matadeira usada contra o povo, o busto do ministro Bittencourt, que comandava o exército, e a figura gigantesca de Conselheiro. Ele perdeu a guerra, mas ganhou fama. Jorge nasceu em Canudos e passou a infância ouvindo histórias sobre a coragem dos sertanejos que resistiram até o fim. Trouxe o neto para conhecer a região. Seus filhos e netos, tá bom? E eu tive a felicidade de conhecer o Zé Tramelli, que foi um dos olheiros de Antônio Conselheiro. Um sobrevivente. Sobrevivente, ele me contava muita história. Foi ele que me fascinou, me deixou mais com vontade de conhecer a história. Ele me contou muitas histórias, tem muita coisa que eu vou passar para esse garotinho aqui, que é meu neto. O neto pode aprender que o Alto da Favela não foi apenas um local estratégico nos combates. As tropas federais ficaram acampadas ali em meio à favela, uma planta típica do sertão. Quando os soldados voltaram ao Rio de Janeiro, passaram a chamar de favela todo o morro onde se juntava a população mais simples. Ou seja, em Canudos nasceu o termo, usado hoje no Brasil inteiro. Mas e a Vila de Conselheiro? 10 anos depois do exército destruir tudo, o povo ergueu a segunda Canudos. E essa também sumiu, submersa no açude de Cocorobó. O reservatório construído na época da ditadura militar traz esperança para quem mora em região tão seca. Rapaz, aqui nós conseguimos pescar o tucunaré, a traíra, o tilapinho. E se não tivesse o açude aqui? Rapaz, aí ia ficar difícil pra gente, porque aqui, para trabalho aqui, a gente não acha trabalho. O açude também garante irrigação para plantações de banana no sertão, mas a água beneficia pouca gente. Por isso, estudiosos dizem que um dos objetivos da barragem, na verdade, foi apagar a memória de Canudos. Costuma-se dizer que a vila foi destruída 2 vezes, uma pelo fogo do exército e a outra pela água que cobriu tudo. Aqui se cometeu um crime contra a nacionalidade brasileira, contra a memória,
contra a história e contra a cultura popular. Bem perto do açude foi construída a terceira Canudos, nos anos 70. Uma seca mais forte, 12 anos atrás, as águas baixaram tanto que foi possível ver pela última vez as ruínas da velha Canudos de Conselheiro. A história hoje se esconde sob as águas, mas resiste à memória do povo. Essas cruzes representam uma homenagem às famílias conselheiristas que lutaram contra o Exército Brasileiro. Não apaga a história, porque a história está nos nossos corações. Quem nasce aqui nunca vai esquecer. Eu gostaria, inclusive, de ter nascido naquela época, de ter sido jagunço também. Talvez tivesse tombado aí, né? Não tinha problema. Todo dia morre, um dia a gente vai morrer mesmo. Lembrai do meu Padre Ciso, que somos vosso número. Lembrai do meu Padre Ciso, que somos vosso número. Abençoai nossa terra, vosso santo Juazeiro. A carreira do líder religioso Padre Cícero tem início em 1872, quando, recém-ordenado, instala-se na pequena vila do Juazeiro. Aí dedica-se inteiramente à catequese, organizando terços, novenas e procissões. Foi quando divulgou por todo o sertão a figura humilde de batina surrada e cajado à mão. A santidade o alcança quando a hóstia que dá em comunhão a uma de suas adeptas transforma-se em sangue. E começam a acorrer a pequena vila os romeiros, que se submetem às ordens do padre em troca de sua proteção e amparo. Seu domínio pessoal sobre os adeptos durou até 1934, época de sua morte. Exercendo a maior influência que um homem já manteve no seio das populações nordestinas, o espírito progressista e culto do Padre Cícero, dela se prevaleceu tão somente para a prática do bem. Incentivador de todos os melhoramentos, o patriarca transformou Juazeiro, uma pequena aldeia, numa cidade moderna, habitada por cerca de 50 mil habitantes, com 8 mil casas aproximadamente. Centro de uma extensa e laboriosa região agrícola. Foco de um intenso e próspero comércio, empregou seus haveres na criação e manutenção de estabelecimentos, onde o asilo e a instrução são dadas aos desválidos. Espalhou esmolas a mãos cheias, dirigiu, consolou, aconselhou, enfim apaziguou as desavenças, pôs termo às lutas praticidas, fomentou os trabalhos agrícolas, foi o anjo tutelar do Cariri. Demonstrações de alegria do povo desta curiosa região, que se aglomerava para ver o seu governador e toda a sua numerosa comitiva, junto à qual estavam também jornalistas do Recife e do Rio de Janeiro. Vemos aqui um ligeiro aspecto da residência do Padre Cícero, onde esteve hospedado o governador do estado e também o comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros, de Fortaleza. Numa das janelas,
vê-se o famoso levita ao lado do ilustre hóspede, desembargador Moreira da Rocha. Foi embora meu padrinho a santa verdade pura. Subiu ao céu e está sentado em seu trono de ventura. Deixou nós internado neste mundo de amargura. A fome, a peste e a guerra entrando em toda a nação. E demais o comunismo, a maior perseguição. Vindo já nos socorrer, padrinho Cícero Romão. Oh, se meu padrinho Cícero a esse mundo voltasse, arrebatasse o castigo, com o comunismo acabasse, nos botasse uma benção e pro céu nos levasse. Que prazer nós não teríamos se meu padrinho chegasse, visitasse o Juazeiro e junto com nós ficasse, ajuntando seus romeiros e a todos abençoasse. Se nós tivesse o prazer que meu padrinho voltasse, consolasse os seus romeiros e a todos abençoasse, levantasse as mãos pro céu e a bênção nos botasse, pedimos a Nossa Senhora para sua vinda apressar, que o mundo está em balanço, precisa dele chegar, de fome, peste e guerra é quem pode nos livrar. A cidade toda festiva promoveu com digna recepção aos egrégios visitantes. E dentre as muitas solenidades programadas, constou a deste desfile de automóveis. O número avultado desses veículos, então modernos, o grande número de pessoas bem vestidas, tudo isso na eloquência incisiva e cristalina destas cenas reais, põe por terra as lendas em torno da progressista cidade do sertão cearense. Nessa época já bem longínqua de seu laborioso e ordeiro povo e da obra espiritual, social e administrativa de seu prefeito, o padre Cícero Romão Batista. Nesta solenidade, que deve estar bem viva na memória dos que tiveram a ventura de assisti-la, o povo da região ratificou seu agradecimento e sua veneração ao padre Cícero Romão Batista, inaugurando a estátua que em sua homenagem mandara erigir. Acompanhado da enorme massa popular que o aclama com inexcedível entusiasmo, o patriarca, ladeado pelos ilustres visitantes, entra na praça a fim de assistir à inauguração de seu monumento. Cícero Romão Batista fez de Juazeiro, que era um pequeno povoado dependente do Crato, um município autônomo, que celeremente tornou-se um dos mais prósperos e populosos do estado. Como bem o disse o escritor Afonso de Carvalho, toda a vida do padre Cícero é um apostolado, em cujo desempenho não fez senão espalhar a semente do bem e dos campos. A fé e a confiança, o nome da pátria e o nome de Deus, a palavra da ordem e da regeneração. Mora aqui pela feitiçaria, deitando sangue e aleijado. Aí foi uma criatura veio de fora, curou. Quando foi agora, botaram uma cobra no sapo, o sapo pula. Mas agora, mora aqui, mas agora, ele está quase bonzinho, se você for ele não mata. Olha os fatos feitiços, você vê? Olha os fatos feitiços ali com essa daí. Olha lá. Você está com o pé feiticeiro. Olha, esse daí, isso aqui é tronco de ouro, olha. Esse aqui, tá vendo? Estou vendo. Agora veio uma pessoa, curou ele, agora tá full que botou agora, uma cobra no saco, pula no bicho. Mas agora está ficando bom, viu? Juazeiro foi para preservação, é coito de ladrão, coito de feiticeiro, coito de bom protestante. É Juazeiro completo. Não presta. Deus ajuda. Mas demais. Aqui e ali é visto ao lado do padre Cícero o deputado Floro Bartolomeu da Costa, ao tempo investido das funções de general honorário do Exército, a fim de comandar os batalhões patrióticos que naquela faixa do Nordeste teriam de combater as colunas revolucionárias de Prestes e Miguel Costa. Em 1925, o padre inaugura sua própria estátua na praça central da cidade. Em 25, como em 70, busca-se imortalizar junto às novas gerações
a figura humilde do missionário de batina surrada e cajado à mão, como se imortalizassem os anseios e ilusões de sua multidão de adeptos. Padre Cícero disse, olha, quem seguir a minha lei irá para o céu, não seguir, irá perder. Juazeiro vai ser perseguido. Daí, a palavra que ele disse, senhor rico, não estou perseguindo ele, não quero tirar Nosso Senhor e Padre Cícero, para me quebrar ele e tirar Padre Cícero aqui. Não, nós estamos no perigo. Não. Chegou a notícia agora. Pronto, vamos parar. Quais os caminhos da ambição do personagem vivido por Tony Ramos na minissérie Med Maria? Eu quero aquelas concessões no Paraná. Não me faça besteira. A minissérie conta a história do empresário americano Percival Farquhar, o responsável pela construção de uma estrada de ferro em plena selva amazônica. E foram os trilhos de outra estrada de ferro que trouxeram os negócios de Farquhar ao Paraná. A ferrovia São Paulo-Rio Grande, um projeto arrojado para o início do século passado. Ligar o Sudeste ao extremo sul do Brasil, na época mais identificado com o vizinho Uruguai. Na selva, o trem encontrou um ambiente hostil de mata fechada e doenças tropicais. Aqui o cenário não era menos desafiador. Imensos pinheirais, montanhas, serras e um território que trazia a disputa gravada no nome. Contestado. Uma área de 48 mil quilômetros quadrados, maior que o estado do Rio de Janeiro, esquecida pelo Império e pela República e pretendida por Paraná e Santa Catarina. A comparação de um mapa dos limites atuais do estado com outro da época mostra que as terras envolvidas na disputa deixariam o Paraná bem maior do que é hoje. Há mais ou menos 100 anos, a divisa legal entre os estados do Paraná e de Santa Catarina se estendia até esta região, onde hoje fica a cidade de Caçador. Se fosse possível voltar no tempo, aqui deste lado da ponte, ainda estaríamos em território paranaense. Lugar que os governos diziam ser desabitado, viviam famílias pobres, abandonadas. Caboclos que tiravam o sustento dos pinheiros e da erva mate. Em vez de esperança de progresso, a chegada do trem trouxe revolta. É que além de receberem dinheiro pela construção da estrada de ferro, o empresário americano Percival Farquhar também tinha direito às terras que ficavam à margem da linha. Justamente as terras onde viviam os caboclos. Se a região era considerada um barril de pólvora, os trilhos foram o estupim da guerra. No momento em que o Farquhar vem com as suas lâminas de aço, que eles chamavam, que são as serras, né? E derruba o pinheiro, o caboclo assiste a derrubada do seu sustento. Então, e não há diálogo. Ele não consegue falar com o Farquhar, nem com o engenheiro, nem com o dono. Ele não consegue nem falar, que quando ele chega perto de alguém que está tirando o pinheiro, ele é afugentado a tiros. Então ele perde a terra, perde o pinheiro. Guerra, né? Na época, Farquhar já não podia contar com os negros escravos que haviam conquistado a liberdade. Por isso, contratou trabalhadores de todo o país e trouxe imigrantes para fazer o serviço. A exploração dos empregados e os métodos de Farquhar mostrados em Med Maria se repetiram no sul do Brasil. Então, para o Farquhar, tivesse que matar, ir poceiros na estrada, tirar índios daqui, tudo isso era normal.
Não era uma coisa condenada pela sociedade. Tanto que não é condenado. Só houve condenações sociais bem depois. Na época, tudo isso foi aplaudido. Ele veio para o Brasil como herói, a convite do governo brasileiro, para fazer o que fez. Eu quero aquelas concessões no Paraná. Quem seria capaz de unir gente miserável, esquecida e ameaçada? Qualquer um que oferecesse a essa gente um fio de esperança. É neste cenário que surgem os monges, na região conhecida como Contestado. Eram líderes espirituais que prometiam aos pobres uma vida melhor, sem injustiças. Em torno desses monges, os caboclos se juntaram para defender o único bem do qual acreditavam ser donos, a terra onde moravam. Então o caboclo luso brasileiro, ele ouvia muito os monges que perambulavam pela região, que eram pregadores, eram eremitas, eram religiosos, eram curandeiros. Então é um povo fácil de ser dominado, é um povo de ser levado por qualquer história. Então um povo facilmente induzido a uma revolta, como aconteceu no Contestado. E uma revolta contra quem? Contra todos aqueles que os oprimiam. Fosse governo, investidor americano, Estado de Ferro, Paraná, Santa Catarina, não interessou quem. Tudo foi considerado inimigo. Este é um dos raros facões de madeira recuperados depois do fim da Guerra do Contestado. Ele tem quase 100 anos e era usado pelos caboclos. Na verdade, era um instrumento de trabalho deles no corte da erva mate. Com esses facões e algumas armas de fogo, eles enfrentaram as baionetas e carabinas dos soldados naquela que é considerada a primeira batalha da guerra, a Batalha do Irani. Não esquecer então que o caboclo ervateiro subia em árvores com 6, 7, 10 metros de altura para cortar a erva mate empunhando aquele facão. Ele pegou uma força no braço tão grande, ele sabia manusear o facão de diversos lados para cortar a erva mate, de uma forma que quando os soldados vieram com aquelas espadinhas brigar com ele, não havia soldado que não era degolado. Corria o ano de 1912. Os caboclos, liderados por um monge chamado José Maria, fugiam de Santa Catarina, acusados de proclamar a volta da monarquia. O grupo se abrigou nos campos do Irani, na época território paranaense. E coube ao coronel João Gualberto, comandante do Regimento de Segurança do Estado, expulsar os invasores. Mas faltou sorte aos soldados. Esta era a única metralhadora da tropa. Ela está guardada até hoje no Museu da PM e poderia ter sido decisiva. Na véspera da batalha, a metralhadora caiu na água e não funcionou quando os soldados precisaram dela. A metralhadora tombou, molhando o mecanismo e molhando principalmente o seu pente de munição. Com esse fator adverso, ela deixou de funcionar adequadamente. Hoje funcionaria dentro das condições atuais, sem problema nenhum, porque é um mecanismo bem conservado. Este quadro, exposto no quartel da Polícia Militar do Paraná, retrata a batalha em que 60 soldados foram surpreendidos e derrotados por mais de 300 caboclos. A Batalha do Irani foi uma batalha atípica, como acho que não tem nenhuma na história da humanidade, porque no primeiro combate, que foi a Batalha do Irani, no primeiro combate da guerra morreram os 2 comandantes. Do lado das forças legalistas, que era a Força de Segurança do Estado do Paraná, morreu o seu comandante João Gualberto. E do lado do sertanejo revoltado, o seu comandante, líder, que era o monge Zé Maria. A derrota paranaense fez o exército entrar na guerra. E pela primeira vez foram usados aviões para observar os inimigos. O aviador pioneiro Ricardo Kirk morreu depois de um sobrevoo na queda do avião que pilotava. A resistência dos caboclos do Contestado, em defesa da terra onde moravam, durou aproximadamente 4 anos, até que finalmente eles foram vencidos. Os números da guerra são incertos, mas os historiadores calculam de 6.000 a 9.000 mortos. Eu acho que quem deu a lição foi o homem do Contestado. Ele deu uma lição de bravura para o Brasil. Ele soube brigar. E a partir daí que começou a região a receber o desenvolvimento. Ela atraiu a atenção. Passaram a se fazer cidades, vieram estradas, vieram hospitais, vieram polícia, veio justiça, assistência social, vieram farmácias. A partir daí é que a região se desenvolveu, começou a querer se desenvolver. Mas para isso foi preciso extinguir o caboclo.
Três Barras ainda guarda nas ruas a herança dos primeiros moradores. Nas construções antigas estão traços da arquitetura tipicamente americana. Casas de madeira construídas com tábuas horizontais. O grande hotel que abrigava os visitantes. O primeiro cinema da região e a sede da Lamber, a empresa madeireira que atraiu tanta gente para a cidade. Quando a Lamber se instalou em Três Barras, a região conhecida como Contestado era território paranaense. E para entender a importância da empresa, que se tornaria a maior madeireira da América Latina, é preciso viajar no tempo, voltar ao passado. Madeira e ferrovia eram as duas pontas de um mesmo negócio que tinha à frente o grupo de investidores liderado por Percival Farquhar. Foi a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande que trouxe o grupo ao Paraná. A serraria surgiu depois para industrializar a madeira nobre, que era retirada das terras por onde o trem passava. Para ter uma ideia, os dormentes para a construção da estrada de ferro começaram, os primeiros, vinham da Europa. Eles não sabiam que tinha embuia aqui. Aí descobriram a embuia. Com isso ganhou milhões de libras esterlinas, que deixou de importar da Europa dormentes. Aí descobriram o valor do pinheiro com madeira tábua para fazer casas. O problema era lidar com os sertanejos que viviam nas terras de onde era tirada a madeira. A solução encontrada pela Lamber foi criar um exército próprio, armado, pronto para expulsar quem estivesse no caminho. Um investimento espoliador do que o caboclo tinha como seu, como natural. Terra, produto e liberdade. A estrada de ferro e a Lamber tirou isso dele. É estupim. Aí a revolta explode valendo. Por quê? Inclusive o caboclo se revolta tanto contra a ferrovia, porque ele começa a detonar, arrancar os trilhos, derrubar as pontes, incendiar estações. E os primeiros grandes ataques em setembro de 1914, quando termina o inverno, que nós chamamos aqui o setembro da Guerra do Contestado, foi quando ela eclode com a maior violência que tem, foi contra a Lamber em Calmon, tinha a maior serraria, era em Calmon, eles incendeiam. Este filme, do início do século passado, mostra a força das empresas de Farquhar. Máquinas modernas transformavam árvores em madeira pronta para exportação. O trabalho envolvia centenas de empregados, boa parte deles imigrantes. As casas onde os operários dormiam viajavam de um lugar ao outro sobre os trilhos. E os imensos troncos de árvores eram arrastados por cabos de aço. Dinheiro e poder abrindo uma enorme clareira nas matas do sul do Brasil. Estima-se que o Farquhar foi o responsável pela devastação de 40 milhões de pinheiros, de 1910 a 1948, quando a Lamber encerrou o final. Então, essa madeira foi uma parte. Abaixo da Lamber, na região de Caçador, tinha mais 200 milhões de pinheiros. Tinha, não tem mais. Paraná tinha mais de 250 milhões de pinheiros. Então não tenham dúvida que quando descobriram o pinheiro, potencial de riqueza, de exploração madeireira, Paraná e Santa Catarina se interessaram demais por essa terra aqui. Seu Leopoldo Padilha, de 95 anos, conhece bem a história da exploração da madeira. Veio de Mafra para trabalhar na Lamber e nunca mais saiu de Três Barras. A vitalidade que segura a enxada é a mesma na hora de falar do passado. Quantas pessoas trabalhavam na Lamber? Quantas? Entre fora e dentro. Isso tudo dava 1.200, 1.300 homens. Né? Essa Lamber tinha duas serras, viu? Ela serava 20 carros de madeira por dia carregado em vagão, às vezes 12, 15 histórias em cada vagão. E ia embora? Ela cortava tudo no dia. O senhor tem saudade daquele tempo? Tenho. O Brasil vivia sob a ditadura de Getúlio Vargas na década de 40, quando a Lamber foi desapropriada pelo governo federal. Nos anos seguintes, os militares chegaram a administrar a madeireira. Não deu certo. Ela foi desativada e o patrimônio incorporado à União. Hoje é um campo de treinamento militar. O fim da vida de uma empresa que também entrou para a história.
5 de julho de 1922. Um disparo de canhão no Forte de Copacabana, no Rio, deu início à Revolução dos Tenentes. Foi um movimento rebelde dos jovens oficiais da classe média que iria mudar a face do Brasil. Naquela época, a República Velha já dava sinais de esgotamento e a tensão social crescia. Novas classes emergiam no cenário político. Uma sucessão de greves operárias inspiradas na Revolução Russa levou à criação do Partido Comunista do Brasil, em março de 22. A inquietação atingia também intelectuais e artistas. No início daquele mesmo ano, uma brilhante geração de artistas já tinha escandalizado o país com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Os rebeldes de 22 são os clássicos de hoje. Mário e Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Vila Lobos. Com uma arte polêmica e ideias irreverentes, eles conseguiram sacudir a sociedade brasileira. As mudanças agitavam as fábricas, os salões da aristocracia e especialmente os quartéis. Em 1922, quando se rebelaram, os militares do Forte de Copacabana foram abandonados pelos outros conspiradores. Sem apoio, os jovens oficiais tomam uma decisão suicida: deixar o forte e combater os legalistas de peito aberto. Mas apenas 18 oficiais e soldados participaram da famosa caminhada pela Avenida Atlântica. E só 2 sobreviveram ao combate: os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O episódio heróico ficou conhecido como os 18 do Forte. Novas rebeliões se seguiram. Depois da derrota da Revolução de 24 em São Paulo, os tenentes iniciaram a Guerra de Movimento. Colunas tenentistas percorreram o país, levando os ideais revolucionários na ponta das baionetas. Sob o comando do tenente Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, 1.500 homens se embrenharam pelo país, caminhando e lutando ao longo de 25 mil quilômetros. A coluna Prestes se dissolveu em fevereiro de 27 na Bolívia. Mas a luta não foi em vão. Mesmo derrotados, os tenentes mudaram o Brasil e lançaram as bases para a Revolução de 30.